Bem, vamos conversar na aula de hoje sobre a chamada urbanização contemporânea. Possivelmente você já assistiu a minha aula sobre urbanização, sobre a origem das cidades e alguns conceitos gerais sobre urbanização. Nessa aula vamos conversar sobre o que é a urbanização hoje, os conceitos mais atuais sobre as cidades. Bem, dentro da urbanização contemporânea existem dois conceitos muito importantes, a chamada metropolização e a megalopolização. A metropolização ela possui uma relação direta com aquilo que nós chamamos de metrópole. Não esqueça que metrópole também é chamada de cidade central. A metropolização acontece quando uma cidade central ela cresce juntamente com outras cidades conurbadas. Professor, o que é essa conurbação? São quando as cidades elas se juntam, seja fisicamente ou seja por influência. São cidades que partilham os mesmos limites. Outro detalhe é que dentro da chamada metropolização há uma forte incidência de migração pendular, que é aquela migração de ordem diária. Lembre-se que a migração pendular ela está muito relacionada a estudo, também a trabalho. São pessoas que migram diariamente de suas cidades conhecidas como periféricas. Lembrando que o termo periferia se aplica pelo fato de serem cidades distantes da cidade central. E elas migram de suas cidades periféricas, de suas cidades normais, para as cidades centrais conurbadas, seja para estudar, seja para trabalhar. Outro detalhe, professor, como é que essas pessoas chegam até lá? Através da integração por fixos e fluxos, que nós chamamos de rede urbana. Professor, o que é isso? Os fixos são os pontos fixos, sejam de transporte ou comunicação. Lembrando que a rede urbana ela está ligada diretamente a transporte, não esqueça disso, e comunicação. Por exemplo, para que essa aula chegue até você está precisando de fixos e fluxos. Uma rede urbana de comunicação. Os fixos são, por exemplo, os provedores de internet, os provedores que fazem com que essa aula chegue até você através de um sistema em um lugar fixo. E os fluxos são aquelas ferramentas que levam até você, por exemplo, os cabos de fibra ótica, as linhas de telefone, as redes de 3G, 4G ou 5G. Essa é a chamada rede urbana. Bem, um outro conceito de urbanização contemporânea é a chamada megalopolização, as megalópolis. Deixa eu colocar aqui a relação. Megalópole. Bem, lembre-se que eu lhe disse que a conurbação de uma cidade central com outras cidades dá origem a metrópoles, tá ok? A conurbação de metrópoles, duas ou mais metrópoles, dá origem a megalópole. Conurbação de cidade central mais cidades conurbadas dá origem a uma metropolização, a uma região metropolitana. A conurbação entre duas ou mais metrópoles dá origem a megalópole. São regiões de intenso desenvolvimento urbano. A megalópole ela é formada por uma conurbação, só que não é uma conurbação física. As metrópoles elas não se juntam fisicamente. Você fala de influência. Aqui embaixo eu coloquei para você 3 exemplos de megalópolis atuais. Você tem grandes megalópolis nos Estados Unidos, Boswash, Shipits e Samsung. Boswash é a grande megalópole formada por Boston e Washington, que são as duas grandes metrópoles da costa leste americana, e várias cidades são influenciadas por elas, como por exemplo Nova York, Filadélfia, Norfolk. A outra é a megalópole de Shipits, Chicago e Pittsburgh. Chicago e a cidade de Pittsburgh, onde todas as cidades dentro dessa área de influência são influenciadas por ela. Cidades como Detroit, cidades como Cleveland, cidades como Milwaukee, cidades como Cincinnati, são cidades influenciadas tanto por Chicago quanto Pittsburgh. Na costa oeste você tem a megalópole de Samsung, compreendida por São Francisco e San Diego. Dentro dela você tem cidades como Sacramento e cidades como Los Angeles. No Japão nós temos uma outra megalópole, que é a chamada megalópole de Tokaido. Tokaido é uma megalópole que ela se forma numa faixa que começa em Tóquio e ela abarca
toda a parte sul da ilha que compõe a cidade de Tóquio, onde está encontrada a cidade de Tóquio. Cidades como Hiroshima, Okayama, cidades como... tem mais aqui, meu Deus, Nagasaki também está dentro. São todas elas cidades influenciadas por todas essas metrópoles. Cada círculo preto que você vê aqui é uma grande metrópole no Japão que influenciam várias outras cidades. No Brasil, nós também temos uma megalópole, que é a megalópole de São Paulo e Rio de Janeiro. Você está falando de uma série de cidades numa faixa de 450 quilômetros, nessa faixa roxa que você está vendo aqui, que são influenciadas pelas metrópoles de São Paulo e do Rio de Janeiro. Não esqueça, conurbação de cidade central e cidades dá origem a uma metropolização, regiões metropolitanas. Conurbação de duas ou mais metrópoles é um processo de megalopolização que dá origem a megalópolis. Nós temos mais dois outros conceitos, cidades centrais e megacidades. Perdão, cidades globais e megacidades. As cidades globais, elas exercem influência. É muito importante a gente já começar com isso. São cidades onde você tem uma centralização de fluxos informacionais de capital. Resumindo de forma bem simples, você está falando o seguinte, olha meu irmão, o dinheiro do mundo gira em torno dessas cidades, ele passa por dentro dessas cidades. O grande exemplo disso é que essas cidades, a maior parte delas tem grandes bolsas de valores. O grande destaque delas é no setor terciário. Não esqueça, setor terciário é o setor do comércio e o setor dos serviços. São cidades, por exemplo, onde você faz turismo. E há uma terciarização dentro do setor terciário. Você tem cada vez mais empresas a ser terceirizadas porque você também tem cada vez mais empresas especializadas. Bem, professor, cidade global eu já entendi que são cidades que elas têm uma influência. Lembrando, esta influência é além das fronteiras dos países onde essas cidades existem. As cidades globais elas têm uma hierarquia entre elas. São as chamadas cidades alfa, as cidades mais importantes, as cidades beta, que são as intermediárias, e as cidades gama, que são aquelas cidades menos importantes. A cidade alfa também tem classificação. Elas podem ser alfa mais, alfa mais ou alfa menos. As cidades beta podem ser beta mais ou beta menos. As cidades gama podem ser gama mais ou gama menos. A título de curiosidade, existem no mundo somente duas cidades alfa mais, que são as cidades de Nova York e a cidade de Londres. São duas cidades que, por exemplo, elas centralizam a economia do mundo. São Paulo, no caso do Brasil, fica dentro das chamadas cidades beta. Bem, uma outra classificação são as chamadas megacidades. As megacidades, elas são uma classificação meramente quantitativa. Professor, o que significa isso? É somente a quantidade de habitantes que é necessária para você definir o que é uma megacidade. Megacidades são qualquer cidades que elas tenham mais de 10 milhões de habitantes. Essas cidades normalmente elas têm destaque para o setor terciário e é um conceito exclusivamente, meramente populacional. No caso do Brasil, a nossa única megacidade do Brasil é a cidade de São Paulo, que possui mais de 10 milhões de habitantes. Lembre-se, nós estamos falando somente da cidade, não da região metropolitana. Sendo assim, a cidade de São Paulo é a única megacidade que nós temos no nosso país. Temos mais dois outros conceitos, a chamada macrocefalia urbana e a desmetropolização. Macrocefalia urbana nada mais é do que uma saturação do espaço urbano. É um crescimento urbano acelerado aliado à falta de planejamento urbano. O que significa isso, professor? A cidade cresceu muito mais rápido do que o poder público teve capacidade de planejar esse crescimento. Existe uma lei no Brasil de 2001 que ela é conhecida como Estatuto das Cidades. Dentro do Estatuto das Cidades existe uma ferramenta chamada de plano diretor. O plano diretor é o seguinte: qualquer cidade que tenha mais de
20 mil habitantes deve ter um plano diretor. Esse plano diretor nada mais é do que um processo de planejamento. Planejamento esse urbano. Seria você pensar, por exemplo, os fixos e os fluxos dessa cidade. É você pensar essa cidade, inclusive, quanto a zonas urbanas. É você literalmente pensar a cidade do futuro. O plano diretor é uma ferramenta que existe desde 2001, mas infelizmente não são todas as cidades do Brasil que já fizeram o seu. Bem, a macrocefalia urbana ela é muito típica de países periféricos, e aí você está falando aqui de países subdesenvolvidos e de alguns países emergentes, onde você não tem um planejamento urbano. Infelizmente, algumas dessas características dessas cidades que possuem macrocefalia urbana são violência, desemprego, trânsito congestionado e ocupações irregulares, que é um processo que nós chamamos de, infelizmente, favelização, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele já já. E você ainda tem uma hipertrofia do setor terciário. Essa hipertrofia do setor terciário, ela está muito relacionada ao chamado desemprego. São pessoas que não têm emprego dentro do chamado emprego formal e que precisam entrar na informalidade para poder ter o seu sustento. E aí você chama de hipertrofia do setor terciário. Lembre-se que é o setor do comércio e dos serviços. Um outro conceito é o da desmetropolização. A desmetropolização ela tem um processo que dá origem a ela. Primeiro, é o inchaço urbano que torna as cidades menos atrativas. As cidades elas cresceram tanto que elas têm uma série de problemas ao ponto de que você vai ter uma deseconomia de aglomeração, uma série de comércios vão sair das grandes metrópoles rumo a grandes cidades do interior e uma desconcentração industrial e populacional. São as pessoas e a indústria procurando pequenas e médias cidades, procurando principalmente qualidade de vida. São pessoas que estão fugindo dos problemas urbanos, por exemplo, da macrocefalia urbana, buscando cidades pequenas e cidades médias. Como é que as cidades elas se organizam internamente? Para a gente concluir isso de forma bem simples, você tem o chamado espaço urbano. O espaço urbano ele vai ser formado através de um processo de rede urbana, onde as cidades elas vão se expandir, elas podem ser articuladas ou fragmentadas. O chamado espaço articulado é onde você tem a chamada cidade formal e ela é bem integrada pelos fluxos. São cidades, por exemplo, onde você encontra grandes centros onde tem shopping centers. Já o espaço fragmentado é uma cidade informal, onde ela é excluída espacialmente. É aquela cidade onde ela tem uma série de problemas de infraestrutura urbana e uma série de comunidades carentes, comunidades que carecem, por exemplo, de infraestrutura urbana. O espaço urbano ele é formado pelos diferentes agentes que o produzem e o expandem. E aí você tem os setores da economia, a população e as diversas formas de integração das cidades. Por último, nós temos a chamada segregação socioespacial. O que você está vendo aqui é uma comunidade carente, um processo de favelização, um grande centro urbano, isso aqui é um shopping, e uma cidade extremamente urbanizada com o alto dos seus prédios no processo de verticalização. Eu costumo dizer que essa imagem ela é uma aula de segregação socioespacial. Existe uma frase que eu gosto muito de usar que é o seguinte: o poder do capital é determinante na ocupação do espaço. É uma frase bem óbvia. Não é uma frase 100% minha, porque ela tem uma inspiração muito grande num geógrafo chamado David Harvey, onde ele faz muito essa relação entre a ocupação do espaço e o capital. Bem, segregação, não esqueça, é uma palavra cujo sinônimo é separação. Você está falando de uma cidade onde você tem uma desigualdade social refletida no espaço, isso é bem claro. Veja, o tipo de construção que você tem no primeiro plano da imagem e o tipo de construção que você tem no segundo plano da imagem.
Outro detalhe é que você tem uma valorização desigual do espaço urbano, uma especulação imobiliária, que nós também chamamos na geografia de gentrificação, que é a mudança do perfil social de uma localidade. As terras numa região como essa poderiam ser mais valorizadas se não tivesse um processo de favelização. Por isso que é muito comum, muitas vezes, dificultar a vida dos habitantes de uma região como essa, para retirá-los, as terras serem valorizadas e a verticalização ela chegar até essa região. Outro processo é a periferização da população de baixa renda. É a população de baixa renda ficar cada vez mais distante dos grandes centros urbanos, dos grandes centros comerciais. Você tem uma desarticulação das áreas periféricas. Lembre-se que nós falamos de rede urbana em uma aula anterior. E essa rede urbana ela só existe devido aos transportes e à comunicação. É você literalmente dificultar a integração das áreas mais pobres da cidade às áreas mais ricas para desincentivar essa mobilidade urbana. E infelizmente você tem aí o processo de favelização. Quando o poder do capital ele é determinante para a ocupação do espaço, quanto melhor o capital, você está aqui no alto desses prédios. Conforme esse poder do capital diminui, você vai tendo uma disponibilidade menor de recursos e espaços a ocupar no espaço urbano. É aí que vem o processo de favelização dos grandes centros. Bem, eu espero que você tenha gostado da aula. Se você tiver alguma dúvida, coloca aí no comentário. Se tiver algum outro tema que você tenha interesse de estudar, coloca também no comentário. Se inscreve, dá um like se gostou e nós nos vemos na próxima aula.